Bom dia, irmãos. Estamos começando mais uma semana de Café com Cristo. Estamos alegres que vocês estão participando, tomando café junto conosco. E nós queremos focar na Palavra de Deus essa semana. E nós estamos fazendo um estudo no livro de Provérbios. Então, convida cada ouvinte para buscar a sua Bíblia. E vamos abrir em Provérbios capítulo 5. E nós estamos vendo algumas pérolas em Provérbios. E nós estamos estudando o livro de Provérbios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós chegamos em Provérbios capítulo 5. Também quero lembrar que na sexta-feira nós temos o que se chama A Bíblia Tem a Resposta. E quero encorajar, enviar as suas perguntas, as suas dúvidas. E pode ser perguntas fora ou dentro da Bíblia, mas tenha a certeza que nós vamos responder com a Palavra de Deus, porque a Bíblia tem a resposta. Mas hoje vamos continuar nosso estudo, Provérbios capítulo 5. Eu quero incentivar os ouvintes para fazer a leitura em casa. Lendo esse capítulo inteiro vai ser uma bênção na sua vida. Nós estamos fazendo a leitura na Bíblia Almeida Corrigida Fiel e Provérbios capítulo 5, vamos ler apenas de versículo 1 a 7, mas na sua leitura particular, então pode ler o capítulo inteiro e será muito abençoado. Provérbios capítulo 5, versículo 1 diz: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos, os meus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu vinho é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida, e as suas andanças são errantes. Jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Nós entendemos que os livros de Provérbios significa palavras de sabedoria. E como nós lemos aqui em Provérbios capítulo 5, é um pai falando para seu filho, dando conselhos para seu filho e dando alguns conselhos para ajudar na sua vida. E nós intitulamos esse capítulo uma alerta para evitar a armadilha da tentação. E nós podemos ver como que esse capítulo fala sobre a tentação. Mas o pai, ele está dizendo para seu filho sobre os perigos do pecado e como evitá-los. E como evitar da armadilha da tentação. Ele diz: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Então é interessante como nós podemos ver, como ele está alertando o seu filho para uma tentação de uma mulher sedutora. E como nós vimos em vários capítulos de Provérbios, normalmente apresentam um leque de temas. Mas essa aí se concentra num tema só sobre a mulher sedutora. Um tempo atrás passou um programa policial que contava a história de um rapaz que tinha um futuro promissor pela frente da vida dele. E sendo ele era um ótimo aluno, uma pessoa talentosa, dedicada em tudo que ele fazia. Com tudo isso, tudo mudou quando ele conheceu uma linda mulher. Aparentemente, ela era uma pessoa carente, desprezada pelo marido, e ela fazia promessas maravilhosas para esse jovem.
E ela mostrou para esse jovem que ela sentiu um pouco desprezada pelo marido. Longe de ser sincera, ela deu um jeito de fazer seu marido saber do seu caso, do seu traição. E daí o marido dela, ele ficou enlouquecido de ciúmes, até que ele chegou a matar aquele jovem amante e terminou seus dias na prisão. E com tudo isso, a mulher conseguiu tudo que ela queria. Ela queria se livrar do seu marido e ela queria ficar com os bens dele. Ela havia planejado tudo. Interessante nessa história, nós podemos ver aqui em Provérbios capítulo 5, como Satanás ele é muito astuto. Ele usa a mesma estratégia desde o jardim de Éden. Ele usa a armadilha de tentação. A armadilha de tentação pode ser vista aqui nesse capítulo, e o pai está instruindo o seu filho como evitar essa armadilha. Salomão está tratando de tentação aqui. Ele revela a preocupação que ele tinha pelo filho dele, para que ele não caísse nessa tentação e destruísse a sua vida e seu futuro. E daí ele está alertando. E assim a Bíblia nos ensina, né, como nós também podemos evitar essa armadilha. Muitas vezes Deus permite tentação em nossas vidas para nos provar, para nos fortificar, para aumentar a nossa fé. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então a Bíblia não diz que deve ter grande gozo quando cair na tentação, ou quando cair no pecado. Mas quando nós somos provados, é o momento que nós podemos experimentar a graça de Deus e a Deus realmente nos fortificando e fortalecendo. Então Deus às vezes permite a tentação para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé, para ajudar no nosso crescimento espiritual, pois a Bíblia diz em Tiago, tenha porém a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. Então, aquela palavra perfeito, completo, quer dizer amadurecido. Então, assim, a tentação vem nas nossas vidas para ajudar no nosso crescimento espiritual. Mas é importante, realmente, que nós aprendemos, como a Bíblia nos ensina, como evitar a armadilha da tentação. O primeiro passo de evitar, você precisa reconhecer as suas fraquezas. Reconhece as áreas da sua vida onde se sente mais fraqueza, mais tentação, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então é importante que nós reconhecemos, né, onde nós somos fracos, e realmente todos nós somos fracos, todos nós temos fraquezas, né? Todos nós somos capazes de cair. Às vezes, né, a pessoa pensa, eu sou mais forte que isso, mas realmente pensa sobre as pessoas da Bíblia, né, que caíram nessa mesma armadilha. Né? Você é mais espiritual do que Davi, você é mais sábio do que Salomão, você é mais forte do que Sansão. Então, qual é a área de tentação? Então, é importante que nós blindamos a nossa vida, e também para os casados blindar o seu casamento contra a armadilha de tentação. Então, a Bíblia estabelece algumas medidas pelo qual nós podemos nos proteger. Veja aqui rapidamente, versículo 2. Primeiro, precisa cuidar na sua vida espiritual, na leitura da palavra de Deus, para que guardes os meus conselhos, os meus lábios observem o conhecimento dele. Moody disse a seguinte frase: ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro.
tem muita verdade nisso. Continue firme na palavra e assim vai ser muito mais fácil evitar essa armadilha de tentação. Mas segundo, tem cuidado com os elogios que vêm de pessoas estranhas. Veja o versículo 3, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. O Satanás, ele sempre pinta o pecado ser muito mais bonito, né? E mostra a beleza, mas é uma beleza falsa, não é duradoura essa paz que ele oferece. Então cuidado com os elogios que vêm de pessoa estranha, né? Como a Bíblia fala também no Provérbios 5, 7, versículo 5, dizem a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. O que é mulher estranha? Não é uma pessoa esquisita, né? Quando a Bíblia fala mulher estranha, está falando sobre aquela mulher que pertence a outra pessoa, que não é da sua. Cuidado com os elogios. Terceiro, versículo 4, nos ensina, pensa além do prazer do pecado e pensa nas consequências do pecado. Veja o versículo 4, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Então Satanás, ele sempre mostra, né, quando faz a propaganda, né, mostrando, né, a cerveja ou bebida alcoólica, ele sempre mostra jovens festejando, tudo mais, mas nunca mostra as consequências depois. Nunca mostra aquela pessoa na sarjeta, nunca mostra aquela pessoa que perdeu a família, nunca mostra aquela pessoa viciada, vivendo na cracolândia. Então Satanás, ele não mostra o lado ruim do pecado, porque ele quer enganar as pessoas. Então cuidado, pensa além do prazer e pensa nas consequências. Mas também tome conta dos seus pensamentos. Veja aqui, versículo 6, a Bíblia diz, para que não ponderes os caminhos da vida, e as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Aquela palavra ponderes quer dizer refletir, né? Pensar. Então, cuidado com os seus pensamentos, né? A mente vazia é oficina de quem? É oficina do diabo, né? Então, tome cuidado com seus pensamentos. Daí, versículo 8, evita os lugares que traz a tentação. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Então, se não for naquele lugar, é bem menos possível que vai cair naquela tentação. Mas daí, versículo 12, né, importante, aqui, versículo 12 nos ensina a importância de prestar contas por suas ações. E então digas, como odiei a correção, o meu coração desprezou a repreensão. Graças a Deus por aquelas pessoas que importam com você e te ama tanto quanto para te repreender. E todos nós precisamos, né, de prestar contas para alguém. Então a correção é para o nosso bem. Versículos 14 nos fala, reconhece onde está vulnerável. Versículo 14. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo mal. Então essa pessoa estava no meio da congregação, mas o seu coração estava muito longe dos caminhos de Deus. Então tome cuidado e reconhece onde está vulnerável. E daí, no último lugar, mantenha um relacionamento sadio com o seu cônjuge. Veja o versículo 15 até o versículo 19, fala, né, sobre o relacionamento que Deus tem abençoado dentro do casamento. Versículo 15, bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. E assim adiante fala. Versículo 17, sejam para ti só e não para os estranhos. Seja bendito o teu manancial
e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Se pôr em prática esses ensinamentos, certamente você vai poder evitar a armadilha de adultério e de tentação. Deus quer te dar uma vida abençoada quando pôr em prática a sua bendita palavra. Que Deus abençoe os irmãos, tenham um bom dia e vamos escutar essa música e deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração e você converse com Deus na sua oração particular. Deus abençoe. Tiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamor. Preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor quando o vento forte der, vindo provações